com uma igreja, e nós seremos responsáveis por este povo que nós vamos apresentar a Deus. O ministério sacerdotal é um trabalho que necessita ser apoiado. Irmãos, nos últimos dias tem sido muito difícil você compreender o que significa a palavra apoio. Parece que ela perdeu o sentido. Mas deixa eu dizer para você mais ou menos o que é apoio. Quem pega a estrada aí frequentemente sabe que alguns anos atrás foi privatizada quase todas as nossas estradas. Não é assim? Quase todas elas. Por isso que nós temos pedágio para tudo quanto é lado. Mas o benefício que nos traz, o suposto benefício que nos traz isso, é que a cada 1 quilômetro, a cada 2 quilômetros tem um telefone, e se seu carro quebrar, se acontecer um acidente, você vai até aquele telefone e você liga gratuito, é um ramal apenas, você liga gratuito e imediatamente estará ali um carro de apoio. Se seu carro está quebrado, eles vão guinchar gratuitamente até o posto mais próximo, vão deixar o seu carro ali para poder solucionar o seu problema. Amém? Se ocorrer um acidente, você vai pegar o telefone e vai aparecer lá a viatura, vai aparecer guarda, vai aparecer, precisar fechar a rua e vir um helicóptero, tudo isso para um apoio a você. Você sabe que, irmãos, no nosso ministério sacerdotal, às vezes, nós precisamos exercitar para com os nossos pastores este apoio. E eu vou dizer uma coisa para você: apoiar o ministério sacerdotal não é somente vir aos cultos dia de domingo como se fosse um favor para o pastor. Não é somente vir no ofertório e derramar aqui o seu dízimo, a sua oferta, como se fosse um favor para o pastor, e ainda sai falando assim: ó, você não tem mais que me falar nada porque meus dízimos eu estou dando. Não. Ministério sacerdotal, apoio ao ministério sacerdotal é saber que o pastor de vocês precisa de reconhecimento. E eu quero falar de 7 partes, ou 7 lugarzinhos de reconhecimento que o seu pastor precisa. Primeiro, reconhecimento. O seu pastor precisa ser compreendido. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Filipenses 4, 14. Quem tem aí já pode ler já rapidamente para nós. Aleluia. Já que ninguém tem, eu tenho aqui. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. A necessidade básica do pastor é ele ser compreendido. Irmãos, quantos de nós pastores, muitas das vezes ao término do culto, quando todos vão embora e nós vamos para casa e nós dobramos os joelhos e choramos, quantos de nós muitas vezes nós reclamamos com Deus pelo fato de não sermos compreendidos pelo povo? Falamos algo e o povo não compreende. Falamos algo e o povo simplesmente fala: ah, eu não sei o que é isso. Não, Ana Paula, aconteceu com você ontem lá, não foi? Amém? Pregando e a pessoa fala: não, é assim mesmo, eu tenho fé, como se não tivesse entendido nada. Quantas vezes nós exortamos e auxiliamos o irmão e falamos: irmão, não vá por esse caminho é tortuoso, esse caminho vai te fazer mal, e simplesmente as pessoas não compreendem o pastor. Também muitas vezes quando o pastor está ferido, está calado e ele também não fala mais, e ele fica quieto, e o povo fala: pronto, perdeu a unção, já não é mais, está em pecado, porque a primeira coisa que vem, irmãos, é a facilidade de Deus em lançar pedra no sacerdote. Mas lembre-se que também falou: ai de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Oh, igreja do Senhor, você sabe por que muitos pastores têm se perdido aí fora? Você sabe por que muitos pastores têm negligenciado o ministério? Você sabe por que muitos pastores têm abandonado tudo? Simplesmente porque falta compreensão. Ser pastor é compreender a todos. Problema financeiro, problema de relacionamento matrimonial, problema de falta de oração na igreja, problema disso. O pastor precisa compreender a todos e tudo, mas ninguém compreende o pastor. Eu não estou fazendo a defesa do pastor Anaildo, não, porque eu sei que o Senhor tem mantido ele aqui, é porque o Senhor tem um propósito na vida dele. Amém? Amém? Ser pastor, o pastor tem a necessidade que o povo ore pelo pastor, que o povo dedique, pergunte-se aí a você mesmo, no dia de hoje, ou ontem, ou essa semana, ou esse mês, ou esse ano, quantas vezes você orou pelo seu pastor e falou: Senhor, abençoe meu pastor lá onde ele está, lá quando você está trabalhando, operando máquinas, trabalhando na costura, trabalhando na casa, trabalhando onde você trabalha, enfim. Quantos de vocês aqui dedicaram tempo e falaram: Senhor, abençoa meu pastor? Amém? E o pastor fala para você: ó, ora por mim porque a coisa está difícil. E antes de orar: o que está acontecendo? Amém? O que está acontecendo com o pastor? Por que ele quer que eu ore por ele? Para imediatamente já sair contando para todo mundo. Amém? É assim, não é? Ora.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar, sem parar. O pastor em todo momento ele precisa que você esteja orando por ele. Terceiro, o pastor sente necessidade de ser amado. E quando eu falo de ser amado, irmãos, não é somente ser amado por Deus, porque é muito bom a gente ser amado por Deus, na verdade. Você olha e você fala, não vai dar para fechar, e Deus vem e fala, vamos fechar junto. Amém? E você olha e você vê lá, eu fico imaginando muito a pressão que o Dunga está sofrendo lá com aquela seleção pequenininha que ele tem lá, ruimzinho. E a pressão e todo mundo não vai dar, e de repente os jogadores abraçam e falam, não, nós vamos conseguir. Lá fora tem grandes nomes, a gente não tem grandes nomes, mas vamos conseguir, vamos juntos. Quantas vezes eu, como pastor, nós pastores que estamos aqui, os que vão ser consagrados, enfim, quantas vezes nós pensamos, não vai dar, não tem saída, não tem solução, e o Senhor vem e nos abraça e fala, você vai conseguir, foi eu que te coloquei lá e você sai adiante. Quantas vezes isso aconteceu conosco? Mas eu vou dizer para você, igreja, você tem uma responsabilidade, o seu pastor precisa se sentir amado por você. E eu vou te dizer outro segredo, demonstrar amor pelo seu pastor não é ir lá na loja comprar uma gravata, comprar uma camisa, tudo isso faz parte, mas não é ir lá e encher ele de presente, não, ele se sentir amado, é saber que quando ele está quieto, ele está chorando, você não tem nada para falar, mas você pode abraçar ele e falar, vamos orar, pastor, vamos juntos orar. Saber que quando você tem um problema e você não sabe por que o irmão está indo embora da igreja ou porque o outro está indo, e você pode vir aqui à frente e falar, pastor, eu sinto no meu coração hoje de convocar a igreja para juntos nós orarmos por você, porque Deus vai te dar vitória. Irmãos, sabe que existe um problema muito sério hoje no Brasil, principalmente no nosso estado de São Paulo, vou falar aqui da nossa metrópole, pior ainda. Existe um problema muito sério porque as pessoas acreditam, por causa de alguns maus pastores que tem aí fora, as pessoas acreditam que nós somos pagos para servir a Deus. Ah, não, eu pago o pastor, eu dou meu dízimo, ele tem que fazer o que eu quero. Ah, não, você está enganado, meu querido, porque dinheiro no mundo nenhum me pagaria para estar aqui, se não fosse o sangue de Cristo no Calvário. Aleluia. Tem pessoas que acreditam, não, nós reunimos em diretoria e apontamos um salário para o pastor, e no dízimo que entra, nós podemos dar uma ajuda para o pastor, e o pastor vai sobreviver, ele tem que me atender à meia-noite, eu espero dar 11h30, 11h59, eu ligo para o pastor, porque ele tem que me atender nesse horário, eu pago para ele. Eu vou dizer para você, nenhum dinheiro no mundo me paga para me atender o telefone seu, se não fosse o sangue de Cristo no Calvário. É o sangue de Jesus Cristo que me impulsiona a orar por você quando você está dormindo. É o sangue de Jesus Cristo que me leva a entender que assim como o ladrão da cruz foi perdoado, eu também fui perdoado. Jesus perdoou a sua vida e todos somos livres em nome de Jesus. É o sangue de Cristo que nos impulsiona. O amor de Cristo nos constrange a isso. Então não se engane, irmãos. Não se engane. Seria o mais hipócrita dos homens. Todos nós pastores seríamos os mais hipócritas se nós dependêssemos exclusivamente do que entra no dízimo e oferta. Sabe por quê? Porque nós não seríamos nada diferente do que as igrejas que montam aí as suas vendas de fogueira santa, de água benta, de terra de Israel e de todas as coisas. Nós não seríamos nada diferentes. Mas o que nos constrange a largarmos tudo que nós tínhamos, toda a nossa vida, para estar na presença do Senhor, é o amor de Jesus Cristo. O seu pastor precisa ser amado por você. Fale para o seu irmão assim, nós precisamos amar mais o nosso pastor. Pense um pouquinho, irmãos. Pense um pouquinho aí. Quando foi a última vez que você fez um elogio para o seu pastor? Amém? Quando foi a última vez que você falou assim, poxa, pastor, essa gravata hoje escondeu aí tá lindo. Amém? Amém? Irmão, a elegância é uma coisa que Deus dá, irmão. Amém? A beleza é uma coisa que Deus dá. Uns gostam dos olhos, outros da remela, mas assim a gente vai. É ou não é? Que é bonito para um, é feio para o outro. E eu não estou falando simplesmente você vir aqui mentir e ser hipócrita, porque, irmãos, a verdade é que até hoje eu só conheci um homem bonito que sou eu.
hoje, é verdade. Eu olho esses meninos aqui, todos elegantes, mas são feios, coitadinhos. Mas o importante é que eles louvam a Deus. E a palavra de Deus diz que no louvor, o Senhor hermoseia o rosto. Glória a Deus. Provérbios diz isso. Que no momento do louvor, Deus faz a pessoa bonita. Então você que tem complexo de inferioridade e acha que você é o patinho feio, a coisa mais feia do mundo, louva o Senhor que Ele vai te deixar bonito. Provérbios fala sobre isso. Mas nós, pastores, não precisamos de elogio que estamos bonitos, estamos bem feitos, estamos mal acabados. Não precisamos desse tipo de elogio. Nós precisamos do elogio quando a alma está lá perecendo e você fala: pastor, eu vou continuar orando para que Deus continue te usando, porque o seu ministério está sendo provado e aprovado por Deus. Deus está te recompensando. Quando o seu pastor prega uma mensagem, já pregou aquela mensagem que chacoalha no banco, e você fala assim: hoje está mexendo comigo. Vai, acaba o culto, abraça seu pastor. Sabe por quê? A Bíblia diz: aquele que honra, honra, aquele que glória, glória. Cabe ao pastor ser humilde. Eu fui numa igreja uma vez, eu fiquei muito irritado, irmãos. Uma irmã cantou um hino muito bonito, e o hino falava o seguinte: falava que quando Deus está com a pessoa, até leão tem que jejuar. Eu me lembro falando de Daniel, que caiu lá na cova dos leões, aquela coisa. Eu achei muito bonito, eu nunca tinha ouvido. E eu fui lá: irmã, meus parabéns pelo hino. E ela levantou o mar e falou: ao Senhor toda a honra, toda a glória. Eu falei: mas não estou te dando honra, não, estou falando que o hino é bonito. Ignorância. Aquele que honra, honra, irmãos. Aquele que glória, glória. E como é que nós podemos simplesmente sair daqui satisfeitos? Os irmãos que vieram lá de Cidade Ademar, é isso? É longe. Vieram de lá de Cidade Ademar para ouvir a palavra de Deus, ver o seu pastor sendo consagrado, ver o seu pastor sendo consagrado, e quando sair: ó, pastor, falou aí, tchau. E chega no dia de pagar aluguel: ó, pastor, não vou poder vir no culto. E chega no dia, nós tivemos aí essa segunda-feira, vocês sabiam, não sei se vocês sabiam, mas segunda-feira passada foi o dia do pastor. Amém? Quando deram um abraço, o pastor falou: ô, meu pastor, obrigado por você ser meu pastor. Amém? Amém? Seu pastor precisa de elogio, não porque ele vai se engrandecer, é que ele vai olhar, irmãos. Sabe o que ele vai olhar? Ele vai ver que o ratinho que só fala besteira na televisão, ele tem uma meia dúzia de pessoas que ficam elogiando ele para ganhar um salário melhor. Ele vai ver lá que o Gugu, que também só fala besteira na televisão, não fala nada que presta, ele está lá para animar o palco e para fazer o povo ficar lá bajulando ele, e um monte de gente pedindo autógrafo. Os pastores nossos pastores, principalmente unicistas, né? Nós não vivemos atrás de autógrafo, de elogio, de bajulação. Nós não vivemos atrás disso. Mas sabe, tem uma hora na vida nossa que o nosso nível ministerial ele vai caindo. E a gente começa a olhar e falar assim: será que o povo está entendendo a mensagem? Será que os corações estão chegando? Será que as vidas estão sendo transformadas? E é a hora que um abraço seu fala: pastor, muito obrigado por essa mensagem. Ela transforma a vida do seu pastor. Amém? Sabe, caso contrário, se você não fizer isso, aí vai acontecer. Você vai passar o resto da sua vida escutando cego, Bartimeu, mulher do fluxo de sangue, Lázaro, Zaqueu. Você vai passar o resto da vida escutando isso. Depois ele vai falar: meu pastor não prega nada. Claro, você não é agradecido com Deus e nem com os homens. Amém? Vamos continuar. Aleluia. Mas tinha uma aula de manhã mesmo, a gente pode continuar aqui. 5. Seu pastor necessita que você passe confiança para ele. Uma certa ocasião, um menino estava tocando violino, e ele ia fazer um solo de violino, a orquestra toda bem preparada, tudo organizado, e ele estava fazendo um solo. Quando ele entesa o arco para tocar, quebra uma corda. E ele ia fazer o solo sozinho, a plateia toda ouvindo, todo mundo paralisado. E o técnico lá, o maestro dele, parou e ficou olhando para ele, passando confiança. E ele fechou os olhos e ele continuou e fez o solo. Quando terminou o solo, o maestro dele abraçou ele e ele falou assim: sabe, eu vou dizer uma coisa para você, meu professor. Pode dizer. Quando estourou a corda do violino, eu pensei em jogar o violino no chão e sair correndo e entrar no buraco e ficar escondido e nunca mais sair de lá. Mas quando eu vi os seus olhos passando: vai, você consegue, passando confiança, eu fiz o melhor solo da minha vida. Há momentos na nossa vida que nós, pastores, há momentos em nossa vida que nós, pastores, estamos com as cordas quebradas. Há momentos que nós estamos com as cordas quebradas, estamos com os microfones arriados, não
pode ver as pernas tremendo, e eu posso derrubar isso, mas há momentos que o pastor treme. Quantas vezes eu fui no púlpito, quantas vezes eu subo no púlpito e eu me seguro na plataforma para não cair de tanto tremor e medo. Quantas vezes eu vou pregar a palavra e eu fico olhando e eu penso, eu vou pregar uma mensagem dura, hoje acaba de todo mundo, hoje é o dia, mas eu começo a olhar os olhos dos irmãos e eles começam a transmitir confiança e falar, pastor, eu vim hoje adorar a Deus, pastor, eu sou cheio de erro, mas eu vim hoje exaltar o nome do Senhor. E o pastor começa a pregar a palavra do Senhor e fala, eu estou levando um povo que vai morar para o céu. Seu pastor necessita que você transmita confiança para ele. Sexto, seu pastor necessita que você seja leal a ele. Aleluia, Deus. Não somente lealdade dos membros, mas dos obreiros, dos líderes que estão à volta. Quantas vezes, irmãos, lá na Colômbia chama-se punhalada trapeira. Quantas vezes você está ministrando a palavra, está trabalhando com o povo e você recebe aquela punhalada pelas costas? Amém? Falta de lealdade. Quantas vezes você está erguendo-se e pregando a palavra do Senhor e transmitindo a palavra do Senhor e alguém fala assim, se fizer isso, eu já faço isso e eu quero nem saber, e leva uma punhalada pelas costas. Seu pastor precisa que você seja leal para ele. Aleluia. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 10. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Tito 2, versículo 10 diz assim: a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. É bem diferente, irmãos, bem diferente entre ser desleal e não concordar com o pastor. Tem coisa que a gente não concorda, não é verdade? A gente fala assim, pastor, eu acho que não está muito bom não. Mas isso não te dá o direito de ser desleal. Verdade. Isso não te dá o direito de causar divisões. Isso não te dá o direito de ser ofensivo com o seu pastor. Ou você faz do jeito que eu estou mandando, então não quer. Isso não te dá o direito. Vocês são ovelhas e ele é o pastor. Amém? A ovelha não escolhe o capim que vai comer, não. Já viu alguma ovelha falando assim, qual é o cardápio hoje? Eu quero comer só isso. Já viu alguma ovelha falando isso? Já viu ele? Eu quero capim gordura, eu quero aquele capim santo, eu quero capim. Já viu ovelha falando? Ovelha não escolhe, ovelha come. E a ovelha ela tem uma confiança no pastor tão grande que conta a história, uma certa ocasião, um pastor de ovelhas carregando seu cajado e assobiando uma canção, e as ovelhas vindo, e o turista viu aquilo e ele passou no meio de uma feira e ele falou, agora essas ovelhas vão acabar com essa feira. E o pastor passou no meio da feira assobiando a sua canção e foi embora, e as ovelhinhas seguiam o pastor, e o turista não aguentou e ele correu diante dele e falou, como é que você consegue essa lealdade com tanta verdura que estava ali exposta, com tanta comida boa para as ovelhas, e como é que você conseguiu essa lealdade delas passarem pelo vale aí e olhar todas essas coisas gostosas, essas guloseimas, e passar direto e não querer comer? E daí o pastor sorriu e falou assim, é que elas sabem que eu sempre vou levar ela a pastos verdejantes e águas tranquilas. É função nossa de pastor levar vocês a águas tranquilas e pastos verdejantes. Amém? Sejam leais com o seu pastor. Demonstre lealdade com o seu pastor. Sigamos. A necessidade que reconheçam o seu trabalho. Estou quase terminando, viu, irmãos? Falta só mais umas 20 vezes aqui. A necessidade que reconheçam o ministério sacerdotal. É lógico, irmãos, que nós seremos reconhecidos nos céus. Isso é lógico, que lá na glória nós vamos receber de Deus a nossa coroa. Isso é lógico. Mas hoje aqui, você tem a necessidade de reconhecer. Quando vir esse irmão, qual é o nome dele que vai vir aqui à frente? Quando o irmão Roberto vir aqui e ele já tem um grupo de pessoas e colocar as mãos sobre ele e reconhecer o ministério pastoral dele, você sabe o que está acontecendo? Simplesmente está fazendo aquilo que Deus já fez, já reconheceu o ministério dele. Agora, se Deus já reconheceu o ministério do nosso irmão Roberto e nós simplesmente vamos assinar embaixo daquilo que Deus já fez na vida dele, o quanto mais você não reconheceu o ministério do seu pastor. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou dizer uma coisa que talvez vai doer um pouco os ouvidos de vocês, mas se você falar para mim assim, esse pastor não sabe o pastor que eu tenho, por isso que ele vai falar assim, olha, fica sentado de um lado e espera Deus mostrar para você o que ele vai fazer. Aleluia.
E Ele vai começar a levantar outras pessoas e outras pessoas que aprendam a reconhecer o ministério sacerdotal. Deus precisa de homens e mulheres que saibam reconhecer o trabalho do pastor. Deus precisa de homens e mulheres que saibam reconhecer que simplesmente nós não estamos na igreja para manter esse salão. Que tem um problema muito sério no negócio do aluguel aqui mesmo. Amém? Fala. Não sei se alguns de vocês sabem, mas aqui o aluguel está aumentando em 50%. É um crime isso que estão fazendo com essa igreja. Amém? Reconhecer o ministério sacerdotal, abraçar seu pastor e falar: pastor, o que a gente vai fazer? Vamos lá na porta da casa dessa mulher lá e levantar a bandeira e vamos falar assim: ó, nós não torcemos para o Brasil, nós torcemos para Jesus Cristo. Vamos bater na porta imobiliária e falar assim: olha, se você colocar a igreja para fora, está colocando essa multidão para fora. Amém? Mas reconheça o ministério sacerdotal do seu pastor, esteja do lado dele. Reconheça que o trabalho, se você tem hoje, irmãos, se você tem hoje o som que vocês têm, a igreja limpa como vocês têm, se vocês têm cadeira para sentar, se vocês têm um povo, se vocês têm hoje um pastor para reconhecer aqui, sabe por quê? Porque houve um pastor que reconheceu vocês como ovelhas também. Reconheça o ministério sacerdotal. Quando nós fazemos isso, nós começamos a granjear para nós serviço a Deus. Aí talvez você fale assim: ah, mas eu estou vendo muito bem o pastor falar de pastor, porque afinal de contas ele está defendendo a classe, quase que um culto de sindicato hoje aqui. Eu acho que eu vim no lugar errado. Qual é a obrigação de um pastor? Eu vou falar: pastor tem muito mais obrigação do que você pensa. Pastor tem obrigação de abrir igreja e fazer culto, isso aqui é o mínimo. Amém? Primeira função de um pastor, quero falar para você, ele é um administrador. Quanto tempo você está aqui? Dirigindo aqui. Se ele não fosse um bom administrador, esse salão já teria fechado. Amém? Amém? E deixa eu falar com você que não é dizimista e nem ofertante, e teria fechado por sua culpa que não traz o dízimo da igreja. Amém? Amém? Não estaria fechando por causa do irmão que é fiel dizimista, porque sabe o quê? Nem que fosse dentro de uma garagem, Deus ia guardar esses irmãos e ia proteger. Mas muitas vezes você tem que gastar o seu dízimo e a sua oferta, você tem que gastar tudo na farmácia. Com um pãozinho, você consumia 3 pãezinhos. E hoje está consumindo 10, 15 pãezinhos. O devorador está comendo pão na sua mesa, porque você é infiel com Deus, com a sua igreja e com o seu pastor. Amém? E aí você começa a olhar toda a situação, e você gastava R$200. Na sua compra você está gastando 400, 500 reais agora, porque o devorador está sentado na sua mesa. E você fala assim: eu não sei o que aconteceu. E simplesmente o devorador está lá, sabe de uma coisa? Se você está aqui hoje é porque você tem um pastor que sabe administrar a sua infidelidade. Porque administrar a fidelidade é muito fácil, irmãos. Se todos vocês aqui vierem aqui, daqui a pouquinho não vão recolher os dízimos e ofertas. Vocês vierem aqui trazer seu dízimo e oferta, é muito fácil administrar. Sabe por quê? Porque o Senhor mesmo fala assim: olha, trazei os dízimos na casa do tesouro e fazei prova de mim. Se eu não vou abrir a janela dos céus e vou derramar tamanha bênção sobre a vida de vocês, que virá grande prosperidade. Então administrar a fidelidade é muito fácil. Todo mundo vem e dizima, o pastor vai lá orar, e sempre você vai ter um testemunho para falar assim: olha, pastor, minha conta de água baixou, pastor, minha conta de luz baixou, pastor, eu não sei o que aconteceu, eu fui no mercado fazer minha compra, estava tudo em promoção, gastei menos da metade do que eu gastava no mês passado. Pastor, eu gastei 1 centavo na farmácia. Olha, pastor, eu estou pegando o ônibus, não estou precisando mais pegar o intermunicipal, porque colocaram um ônibus na linha, na frente da minha casa, agora caiu pela metade do valor da passagem que eu estava pagando. Sabe o que é isso? Fidelidade. Administrar a fidelidade é muito fácil. Agora, quero ver ser bom pastor é administrar um grupo de pessoas que não são fiéis com Deus. Aí é mais complicado. Porque se o próprio Deus não te abençoa, como nós, pastores, vamos abençoar? Não é verdade? Porque eu, sinceramente, eu não tenho nada. Segunda função do pastor: o pastor é conselheiro. Quantos de vocês já chegaram no seu pastor e ele te aconselhou? Enquanto muitos lá, a família estava lá dormindo, a esposa, os filhos, e o pastor sentado, falando. E daí quando chega em casa, a esposa fala assim: mas você chegou tarde de novo. Eu estava aconselhando o irmãozinho. E daí a esposa é a primeira que fala assim: a hora que ele virar as costas para você, eu quero ver quem é que você vai ficar aconselhando. É assim, é assim, a hora que abandonar você, daí você vai ver que adiantou fazer conselho. Só que tem uma coisa: ai de mim, se eu não pregar o evangelho e não aconselhar. Para isso Deus nos chamou. E você pode receber o conselho, e você pode sair abençoado para sua casa. O pastor vai ter problema com a esposa lá na casa, e você pode sair chorando, e você pode sair feliz e falar assim: eu não volto mais a essa igreja, porque
assim, depois de alguns anos, fala assim: eu já nem digo mais nada para você, porque você não adianta falar. O pastor é chamado para ser recepcionista. Amém? Se você vem aqui e é maltratado, você vai querer voltar de novo? Porque você escolheu essa igreja para ser a sua igreja? Porque você foi bem tratado. Glória a Deus. Agora, nós precisamos saber que apesar de que nós temos um chamado para ser recepcionista, não fique esperando que o pastor vai cumprimentar todo mundo, porque às vezes não dá, irmãos. Eu tenho um menino, eu gosto muito dele, muito meu amigo, estuda comigo na minha escola, inclusive. Mas ele não pode congregar comigo porque ele não teve condição de ver a igreja crescendo. Ele tinha tanto ciúme, ele queria que eu ficasse do lado dele tanto tempo, que quando chegava irmãos para falar comigo, ele já ficava emburrado, virava a cara, ao ponto que teve que ir embora da igreja. Amém? O pastor é chamado para ser recepcionista, mas você tem que me ajudar. Quantos membros antigos na igreja falam agora para o pastor: você só fica dando atenção para esses novos convertidos, esses irmãos novos que vêm